Agora você está ao vivo. Aê! Hello, Laete! E aí, como é que vocês estão? E aqui estamos começando o verão, mas hoje o tempo tá feio, né? Tá máxima 14 graus. Ó, o pessoal entrando. A Lê, a Carol, a Catita. A Catita não perde a live. A Bel, a Malu, a Amanda, o Sandro, que sempre participa também lá no Whats. Daniela, a Bel. Então, aqui estamos começando o verão, mas tá 14 graus. E lá no sul do Brasil, que é pra estar começando o inverno, tá mais quente que aqui, né? Então, estamos assim, aguardando ainda pelo verão. Ó, o pessoal entrando, a Jade, a Júlia, a Malu, a Jaque, minha xará, a Ellen. Oi, Ellen, a Mariana, a Leila. Aê, vamos lá então. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou desativar os comentários agora, porque eu quero responder vocês lá no final da live. Porque se eu começar a responder as perguntinhas que eu tenho aqui, eu não vou conseguir acompanhar e vamos testar assim então. Os últimos 20 minutinhos, 30 minutinhos da live, eu abro a caixinha, as perguntas ali, aí vocês podem ir fazendo as perguntas de vocês, porque senão eu não consigo acompanhar e eu tenho bastante coisa para falar hoje. Vamos tentar fazer aqui, desativar comentários. Então, deu certo. Vamos para a primeira pergunta. Deixa eu até colocar meu óculos aqui, vamos ver. Vamos para a primeira pergunta. O que mais sente falta no Brasil? Então, na verdade, o que eu mais sinto falta do Brasil hoje, com certeza, são os amigos e a família, né? Só que, hoje a gente morando aqui, né? Hoje a gente tem o nosso cantinho aqui, a gente recebe muita visita, né? Porque ano passado, por exemplo, né? Veio a minha irmã, os meus pais, uma amiga e minha prima. Então a gente tá sempre recebendo visita, né? A gente adora receber visita, muito gostoso, né? Então a parte assim que a gente mais sente falta do Brasil, a gente acaba conseguindo suprir aqui porque as pessoas realmente vêm, né? Então, assim, ao invés de a gente pegar e ir pro Brasil, né, pra matar a saudade, as pessoas acabam vindo nos visitar, né? Então, aqui no Oktoberfest também, a gente mora na Rua do Oktober, né? Então já tem fila de espera para o Oktoberfest, todo mundo quer vir. A minha irmã também e o meu cunhado vieram na última Oktoberfest. Pena que esse ano não vamos ter Oktober, estou muito triste, chateada, ainda não superei isso. Mas, enfim, é o que a gente mais sente falta, o que eu mais sinto falta é realmente a parte da família e dos amigos longe, né? A gente tem um sobrinho, por exemplo, né, que ele tá com 4 anos agora, e a gente praticamente é difícil de acompanhar, né? E assim, a gente vê o quão a gente tá longe e a distância, né? A gente consegue medir isso muito também vendo ele crescer, né? Ele cresce muito rápido. E a gente viu ele quando ele era recém-nascido e pequenininho, e agora também a gente já. Ele já tá com 4 anos, já é quase um menino, né? Um mocinho, e a gente consegue ver que a gente tá longe e a gente não tá conseguindo acompanhar ele crescer, né? Então isso é uma coisa que a gente sente falta e é uma pena, né? Mas outra coisa que eu sinto muita falta também é a comida, né? Comida brasileira é complicado. Acho que não existe no mundo uma comida melhor que a brasileira. E só que, na verdade, aqui também a gente consegue suprir isso, porque aqui em Munique, né, vai depender muito do lugar onde vocês moram, mas aqui em Munique a gente consegue, tem um mercado, restaurante brasileiro, então todo sábado, inclusive, tem feijoada, né? Então a gente consegue. Assim, quando a gente sente aquela vontade, aquela falta de alguma coisa, de um pão de queijo, de uma coxinha, de um guaraná, de um açaí, de uma feijoada, tem aonde a gente matar essa vontade. Claro que o valor a gente vai pagar, né, pela vontade realmente de comer a comida brasileira. Mas, assim, não é aquela coisa, ai, não existe, não tem, meu Deus, que desespero, né? E, assim, feijão a gente compra no mercado também. Tem coisas, assim, que a gente consegue fazer, assim, né? Normalmente, assim, de comida brasileira, né? Mas quando a gente sente falta, vamos supor, erva mate, né? Todo mundo, quando eu coloquei lá, às vezes eu coloco que a gente tá tomando chimarrão, todo mundo vem, meu Deus, onde é que tem erva mate? Onde é que se consegue? E aqui também, no mercadinho esse, né? Na verdade, é um mercado português que a dona se deu conta que tem mais saída para produto brasileiro do que português, obviamente, porque o Brasil é muito maior, né? Então lá tem tudo. Tem tudo, tem feijoada,
tem coxinha, tem guaraná, tem tudo, né? Então, quando a gente precisa, sente aquela falta, a gente paga, né? Eu acho que o pacote de erva mate tá uns 10 euros. E eu nem sei, não tenho nem ideia de quanto tá no Brasil, mas, né? A gente paga o preço e acaba matando a saudade, né? Próxima pergunta. Qual a sua maior dificuldade até chegar lá, no caso aqui, né? Então, assim, na verdade, o processo, ele é muito simples, mas eu sempre falo assim, conseguir família é fácil. Agora, conseguir uma família boa, que tu vai ter um intercâmbio bom, é difícil e dá trabalho, né? Não é em um dia, não é em uma semana e às vezes não é em um mês. Hoje me perguntaram isso, acho que foi a primeira vez que me perguntaram e eu até fiquei assim um pouco em dúvida do que responder, porque eu não lembrava direito, mas assim, eu acho que eu demorei quase 6 meses do momento em que eu fiz o perfil até embarcar, né? Então, eu fui bem exigente na procura da família, né? Então, assim, se demora de 2 meses até um ano, né? Tem gente que antes de um ano já começa a fazer a procura, a pesquisa. E eu acho que cada um tem seu tempo nesse sentido, né? Mas, assim, família é fácil achar. Agora, uma família boa dá trabalho, é difícil e realmente tem que ter uma atenção, né? Fazer o perfil é fácil. Tu vai lá, faz o perfil, acabou. Agora, fazer um perfil bom, né? Atraente, que a família vai olhar e vai dizer, nossa, que perfil legal, vou conversar, vou investir nesse perfil, é difícil, dá trabalho, né? Então tem que ser uma coisa bem, bem pensadinha. E eu acho que foram essas as maiores dificuldades mesmo, assim. É realmente o processo, né? A parte de procurar a família, escolher o país. Eu sempre falo, né? As pessoas. Ah, já que. Eu pergunto, né? Qual é o país que tu escolheu? Eu mando a tabela e pergunto. E aí a pessoa logo já responde: ah, escolhi a Alemanha. Gente, não se escolhe o país no Unidunité. Não é em um dia que tu vai descobrir qual é o teu país. E às vezes tu vai levar mais de uma semana pesquisando, conversando com as meninas que estão em cada país, vendo, né, qual é o teu objetivo, porque às vezes a gente não sabe qual é o objetivo mesmo, né? A gente acaba, sei lá, qual é o meu objetivo, né? Tu tem que descobrir, na verdade, né? Começa a colocar no papel quais são as tuas vontades, que língua que é interessante para te aprender. Isso tudo demora tempo, né? Aquela coisa, é fácil fazer um perfil, botar um monte de país ali. É cômodo, né? Mas pode ser um tiro no pé, né? Porque eu sempre digo, se tu colocar vários países, isso só vai mostrar desespero de sair do Brasil e desinteresse no país da família, né? Porque aí é como se fosse assim, ela só quer sair do Brasil e qualquer lugar serve. E isso não é nem um pouquinho legal para nós, né? Não é uma coisa interessante não é um perfil atraente, né? As famílias gostam de achar que é o sonho da nossa vida fazer intercâmbio no país delas, né? Então, é legal montar o perfil todo em cima de um país só. E isso dá trabalho, né? Então, né, tem esses pontos, assim, que realmente pode ser que seja realmente uma dificuldade, né? Essa parte toda do processo até o embarque, né? Próxima pergunta. Qual foi o maior choque cultural? Então, na verdade, eu até fiz algumas anotações aqui porque tem bastante coisa para responder. Mundo ocidental, futebol, caipirinha e praia. A gente pensa assim que Europa é um mundo distante, é uma outra cultura, é uma coisa muito fora da nossa realidade. Na verdade, não, a gente faz parte do mundo ocidental, né? E assim como eu me identifiquei muito com os alemães aqui, eles também se identificam muito com a gente, porque essa parte assim, futebol, né? 7-1, tamo aí. Então, eles gostam muito de futebol. E eles gostam muito do Brasil no sentido, assim, de festa, de caipirinha, de samba, de música. Então, eles também se identificam muito com nós e eu também me identifiquei muito com essa parte, assim, da Europa, sabe? É uma coisa, assim, diferente do mundo oriental. Que isso, sim, é um choque cultural. Foi um choque cultural para mim quando eu fui para a Ásia. Né? Inclusive, hoje eu coloquei lá nos stories, né, algumas viagens que eu já tinha feito. E vamos supor, para os Emirados, para as Maldivas, para a Tailândia, para a China. Aí sim é um outro mundo. Aí sim é uma coisa realmente fora da nossa realidade, né? Porque
Vamos por assim, aqui a gente consegue se adaptar muito em questão, assim, talvez o clima seja um pouco diferente, né? Depende, o pessoal do sul já está acostumado com frio, e tem lugares, inclusive, da Alemanha que não neva tanto, não faz tanto frio, né? Mas quando a gente vai, vamos supor, né, para Tailândia, para esses países que eu falei, a cultura é muito diferente, é um choque muito grande, porque assim, quando essas pessoas moram aqui, né, e tem muita gente desses países morando aqui, imigrante e tal, aí sim eles encontram uma barreira realmente grande de adaptação, porque, vamos supor assim, cerveja, né? Tu não precisa gostar de cerveja para morar na Alemanha, né? Tu não é obrigado, ninguém é. Mas aqui é o país da cerveja, né? É o país da Oktoberfest. Eu mostro para vocês bastante os beer gardens que a gente vai, inclusive, né? Então, quando tem alguém de uma cultura, porque assim, essa parte cultural, vamos supor, não pode beber bebida alcoólica, para eles não é questão de escolha, né? Se tu vai num beer garden e tu não bebe cerveja, não bebe cerveja, pega alguma outra coisa. Mas para algumas culturas, eles nem podem ir pro beer garden, porque é uma ofensa para eles, né? É um tabu. Então, como é que tu vai se adaptar realmente à cultura se tu não pode frequentar os lugares que são tradicionais típicos, né, que os alemães realmente vão, né? Então é um pouco complicado essa parte. Esse choque cultural para eles acontece em coisa que para nós não. Outra coisa é carne de porco, né? Eu não sou fã de carne de porco e eles comem muita carne de porco aqui. Demais, né? E eu, nossa, eu como boa gaúcha, ai, que saudade do churrasco do meu pai. Ai, domingo amanhã eles vão começar a me mandar foto do churrasco. Ui, que nojo. Ai, eu odeio. Realmente eu sinto muita falta. Isso é uma coisa que eu falei. Eu sinto falta do churrasco e de pinhão. Sinto falta. Agora começou a época de pinhão, o pessoal começa a botar pinhão e eu fico com ódio. E voltando ao assunto, carne de porco, né? Tem algumas culturas que não podem comer carne de porco e assim, não é, eu vou num churrasco, não tem, né? Vai ter a carne de porco e eu vou simplesmente, educadamente, negar, né? Se tem uma cultura muito diferente, o anfitrião vai ter que cuidar com que tipo de carne ele vai fazer, porque pode ser realmente uma ofensa para a pessoa. É a mesma coisa que a gente chegar num churrasco e a pessoa oferecer carne de cachorro para nós, sabe? Gente, né? É uma coisa realmente é um choque cultural. Gente, o pessoal tá gritando aqui em cima no apartamento, porque o Bayern tá jogando, né? Contra o Leverkusen, eu acho, uma coisa assim. Não sei se já acabou o jogo, mas o Bayern tá ganhando, acho que de 4-2, uma coisa assim. Eles não param de berrar aqui em cima, vocês não sei se vocês escutam. E então, esse tipo de choque cultural não acontece para nós, né? A mesma coisa assim. Aqui na Alemanha é muito comum, tem a cultura do FKK, o Freikulturkörper, que é eles ficam peladão no parque, simplesmente peladão. E inclusive aqui no Isar, no Rio, que a gente vai, né? Eles simplesmente tiram a roupa, a família, as crianças, tu, tua prima, teu tio, e ficam peladão, sabe? E é muito comum, e as pessoas não olham isso como, nossa, que coisa horrível. Claro que para nós é muito diferente. Mas, para algumas culturas, isso é inadmissível. As pessoas não podem nem chegar lá perto, onde, né, do parque ou do rio, lá onde as pessoas ficam peladas. Assim como essas mesmas pessoas teriam um choque cultural muito grande se fossem pra praia no Brasil e olhassem os nossos biquínis brasileiros, né? Que é os famosos biquíni brasileiro, né? Então eles iam achar aquilo, eles não poderiam frequentar, porque para eles é uma coisa de outro mundo e que realmente é um choque cultural. Então, dessa maneira, né? Nesse sentido, a gente é da parte da cultura ocidental, né? Então, o choque cultural ele não é tão grande assim. E isso eu só entendi depois que também eu fui para a Ásia, né? Porque realmente eu vi que eu estava em outro mundo, né? Então, a Europa para nós, Brasil e Europa é muito parecido, né? Em várias questões. Então, o choque cultural ele não é tão grande. Outro choque cultural que eu tive foi... isso é uma coisa assim que eu realmente me lembrei e me lembro até hoje. Com a família. Aqui na Alemanha a gente foi... Eu fui comprar um casaco de inverno e aí eu levei a mãe junto, né? A gente foi junto pra ela me ajudar a escolher um casaco de inverno, né? Porque também não sabia como é que funcionavam os casacos e o que era bom e tal. E aí eu fui, acho que na H&M, se eu não me engano. E aí eu fui com ela e achei um casaco maravilhoso. Ai, amei o casaco, amei a cor.
Eu queria um casaco que tapasse a bunda, assim, sabe? Por causa do frio e tal. Eu achei o casaco, aí eu fui mostrar pra ela. E ela falou, não, esse casaco aí não nada a ver contigo. Tá feio, não gostei, pode experimentar outro. Gente, eu fiquei decepcionada, eu fiquei chocada, pensei, nossa, que isso? Nossa, sabe, achei o fim do mundo aquilo. E isso a gente tem porque eles são muito diretos aqui, né? Eles são muito diretos e a gente confunde isso às vezes até com grosseria, né? Isso é uma coisa assim que depois de um tempo é que a gente começa a entender, né, que eles são realmente diretos, super honestos e eles esperam isso de ti também, né? É uma coisa que é normal pra eles, porque a gente, dentro de nós, brasileiros, a gente tem aquela coisa assim, a gente tem medo do que as pessoas vão achar, ou do que elas vão pensar, ou se elas vão se ofender. A gente tem sempre 5 dedos pra tudo, né? E eles aqui, eles não são assim, eles são realmente, assim, muito diretos e honestos, né? E eles esperam isso de ti também. Por isso que muitas meninas me perguntam, né? Ai, Jaque, mas como é que eu vou pedir pra eles me pagarem o curso e o ticket? Pedindo, simplesmente. Vocês me pagam o curso e o ticket? Porque eles são assim, eles esperam isso de ti. E isso é uma coisa, assim, realmente cultural, é um choque cultural que eu senti na pele e é uma coisa que me marcou até hoje, assim. Ela simplesmente falou... Isso acontece, assim, também muito com os vendedores, né? Os vendedores da loja, vamos supor, no Brasil. Eles vão te empurrar qualquer coisa que tu for lá experimentar, eles vão dizer: não, amiga, tá lindo, nossa, maravilhoso, ficou lindo, e te leva, né? E aqui isso não acontece. Isso é uma coisa muito estranha, porque aqui, na verdade, eles. Eu não sei o que que é, mas eles são muito honestos nesse sentido de. Tu vai numa loja e aí, se realmente a coisa não ficou boa pra ti, eles, não, isso aqui não ficou bom, não fechou com o teu corpo, experimenta outro. Com eletrônico também é assim, sabe? Tu pede, assim, né, informação, mas esse celular aqui, tu acha que é melhor do que aquele lá que é mais caro? Não, leva esse aqui, o mais barato, porque aquele mais caro lá, a gente já teve feedback que não foi tão bom, sabe? Gente, quando é que isso no Brasil ia acontecer? Ele ia querer te vender o mais caro, sabe? Então... Isso é uma diferença, assim, que eu senti bastante de choque cultural. Outra coisa que é do choque cultural é o Ich hab keine Lust. Lust de Wanderlust, né? Que eu já ensinei pra vocês. Wanderlust significa vontade de viajar. Então, Ich hab keine Lust significa que eu estou sem vontade, eu não tenho vontade. Então, quando tu vai perguntar pra um amigo, né? Esse fim de semana tu quer vir aqui em casa pra comer fazer um churrasco aqui em casa? Ele vai te dizer, não tenho vontade. Hoje, fim de semana, eu tenho vontade de ficar em casa. Beleza, então vamos combinar outro dia. Né? E no Brasil, a gente nunca ia falar uma coisa dessa. Nossa, ia perder a amizade na hora, né? A gente sempre acaba, né, dando uma desculpa. E isso até, assim, é falta de educação no Brasil, né? Se tu não dá uma desculpa esfarrapada. Esse fim de semana não dá porque eu tenho um outro compromisso. Eu tenho um aniversário de um amigo. A gente sempre inventa uma desculpa quando a gente não tá afim, né? E aqui eles simplesmente falam que não estão afim e tá tudo certo, né? Tá tudo certo mesmo. Então, esse é um choque cultural bem diferente e que, na verdade, é bem legal, né? Bem interessante de pensar nesse sentido. Então, tem que vir realmente, assim, com a cabeça aberta, pensando nesse tipo de coisa. Bem, bem interessante. Próxima pergunta, vamos lá. Você viajou à Europa com amigos ou sozinha? Se sozinha foi ruim? Então, eu já viajei, assim, viajar à Europa, né? Já viajei sozinha, já viajei com amigos, 6 amigas. Já viajei em casal com o Igor, né? E já viajei com a família, então já viajei a Europa de todas as maneiras possíveis. E eu preciso falar que a melhor, o Igor deve estar escutando, mas a melhor é viajar sozinha. É muito bom viajar sozinha. Eu acho que todo mundo tinha que fazer um mochilão uma vez na vida, pelo menos sozinho na Europa. Assim, a gente como mulher também é uma coisa assim, ó, inacreditavelmente libertadora, sabe? Porque sozinho, né? Todo mundo pensa, sozinho, como é que eu vou fazer? Na verdade, sozinho tu nunca vai estar, né? Tu sempre vai conhecer pessoas no caminho, né? Principalmente quando tu tá em hostel, né? Então, eu conheci pessoas de todo lugar do mundo. Eu conheci mulheres viajando sozinha,
né, de todo lugar do mundo. Francesa, americana, australiana, inglesa, muito brasileiro. Sempre vai ter brasileiro. Brasileiro é uma praga, né? Em todo lugar que tu vai tem brasileiro. Então tu vai fazer muita amizade viajando sozinho e é assim, ó, é um presente, na verdade, que tu te dá. É muito bom. Tu aprende a apreciar a tua própria companhia. Tu aprende ao que tu quer e o que tu não quer. Tu te conhece muito bem, né? Tu acaba te descobrindo, te conhecendo quem tu é de verdade quando tu tá sozinha, né? E é muito bom. Recomendo. Mesmo se não, né? Assim, a primeira vez que eu viajei sozinha, na verdade, foi durante o au pair, né? Eu fiz um mochilão sozinha. E eu viajei sozinha porque eu não tinha outra opção. Porque eu tinha férias. Acho que eu tinha 25 dias de férias, uma coisa assim. E eu pensei, não, em casa eu não vou ficar, eu vou viajar. Imagina, né? Ficar nas. Não, vou usar essas férias aí pra ir atrás, viajar pela Europa, né? Imagina a Europa aí dando sopa e eu em casa nas férias. E aí eu pensei, tá, com quem eu vou, né? E aí eu tinha bastante amigos aqui, né? E ninguém tinha férias na época que eu tinha, ninguém conseguiu tirar férias. Eu pensei, gente, vou sozinha, em casa não fico. E comecei a me planejar, acho que eu fiquei uns 3 meses, assim, sabe? Montando roteiro. Eu amo fazer roteiro, então planejar a viagem, arquitetar tudo. Então eu viajo antes de sair de casa, né? E eu tenho, inclusive, alguns vídeos ali no canal no YouTube sobre viagem e viajar durante o ano de au pair. E nele eu falo, né, porque como é que eu consegui viajar tanto? Como é que as pessoas conseguem viajar tanto, né? Geralmente a gente deixa pra. Eu aqui em Munique, né? Eu deixava pra conhecer a região no fim de semana, porque essa coisa de fazer bate e volta, passar o fim de semana em Paris, passar o fim de semana em Londres, é muito corrido e tu vai gastar muito dinheiro pra fazer essa parte de ir e voltar num curto espaço de tempo, né? Então eu deixava pra conhecer coisas aqui da região. Eu ia até a Áustria, até a Suíça, conhecia toda a Bavária. Bavária é maravilhosa, né? Fazia day trip pro castelo, day trip pra Salzburg, ia pra Nuremberg, conhecia assim coisas aqui dentro da Alemanha. E tem muito ticket também regional, coisa assim que a gente consegue usar e que acaba ficando super barato, né? Então, e aí nas férias, porque assim, depende do país, né? Mas a maioria tem para um ano de au pair 30 dias de férias. Então, às vezes, dependendo se tu conseguir emendar com alguma coisa, vai dar mais de um mês, né? Tu vai ficar mais de um mês podendo viajar. E essa parte de viajar, de fazer uma Eurotrip, é muito barata, porque tu vai pagar metade do valor. Em vez de tu ir para Paris e voltar, tu vai para Paris, paga uma passagem. Vai para Berlim, paga outra. E assim vai indo, né? Tu consegue fazer um percurso e vai sair muito mais barato. Então, eu sempre falo, eu viajei a Europa inteira com o menor pocket money do au pair, que é aqui na Alemanha 260 euros por mês, né? Então dá sim, o custo de vida aqui é super baixo. A gente sempre também, né? Tem muita gente que usa o pocket money como critério de escolher o país e eu não acho isso muito interessante. Porque quanto mais alto for o pocket money, mais alto é o custo de vida. E às vezes o au pair tem que sempre cuidar muito, né? Porque tu vai pagar imposto, tu vai pagar o seguro, tu vai pagar a taxa, tu vai pagar curso e no fim vai sobrar menos que os 260 euros aqui da Alemanha e o custo de vida é o dobro, o triplo, né? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de critério, né? O pocket money ele já é calculado para ficar uma média dentro do custo de vida de cada país, né? Então, assim, os 260 euros, na verdade, já desde 2007, quando eu fui au pair, ele não muda, tá? O sonho da minha vida, e eu acho que um dia eu ainda vou conseguir, vamos ver se esse ano, daqui a pouco, né? Eu descubro como é que se faz isso, abrir uma petição, alguma coisa assim, pra aumentar esse pocket money. Já pensaram? Gostaram da ideia? Já pensou a gente conseguir aumentar o pocket money? Ia ser legal, né? Ou sei lá, ter algum outro tipo de vantagem. Porque na minha época, em 2007, por exemplo, não era obrigatório o certificado do ONU Get. Era uma entrevista que tu fazia no consulado, né? E também não era obrigatório. O que não era obrigatório? O certificado e os 50 euros do curso. A família não era obrigada a pagar os 50 euros do curso.
Claro, a minha família pagou todo o curso, né? Então não fazia diferença na época. E, inclusive, eu aconselho, independente do país, se ele dá ajuda de custo ou não, negociar todo o curso com a família e o ticket mensal de transporte, porque o ticket mensal de transporte às vezes é mais importante do que o próprio curso, né? Porque curso por curso a gente pode até fazer aqui no Brasil. E a gente aprende muito mais a língua, o idioma, na família, né? Dentro da família, na rotina, no dia a dia, com as crianças, com os pais, e eles ajudam muito, né? Faz parte de receber uma au pair, isso, do que no próprio curso, né? O curso é mais assim, eu pelo menos, eu usava o curso assim mais pra sair de casa, conhecer gente, ver gente, ter o meu tempo e, claro, né, fazer o curso, porque curso, assim, é aquela parte mais, assim, de gramática, sabe? Então, mas vale, né, tem que fazer o curso, faz parte, né, não tem porque a gente vir até atravessar o mundo, vir pra Alemanha e não fazer um curso de alemão, tem que fazer e tem que tentar negociar com a família, mas o ticket mensal de transporte, porque, assim, um curso, tá, aqui na Alemanha, mais ou menos, termos de valores, tá? Todo mundo sempre pergunta isso, mas vai depender da cidade, vai depender do tipo de curso, extensivo, intensivo, vai depender da escola. Mas um curso, assim, um dos mais baratos, que é na VHS, é 300 euros o módulo extensivo. Então, isso pode dar 100 euros por mês, porque ele dura mais ou menos uns 3 meses. E esses 100 euros, então 50, a família entra com 50 e tu vai entrar com mais 50. Então daria uns 50 euros por mês. O mais barato, uma vez na semana. Mas assim, né, esse é o mais barato e tal, só que geralmente tu vai pagar os 300 euros na matrícula. Então, quando tu vai te matricular antes de começar o curso, tu já vai pagar os 300 euros. Então, assim, a gente sempre... Tá, a família é muito boa. A família, assim, ó, perfeita, gostei muito. Bateu o feeling, fiz Skype com eles e foi maravilhoso. Eles gostaram de mim, eu quero ela. Só que eles não estão pagando o curso, já que como é que eu faço? Negocia com eles, porque assim, ó... Se eles são obrigados a pagar 50 euros por mês para ti, 50 euros vezes 12 meses daria uns 600 euros, né? Então, eles são obrigados a te dar 600 euros durante o au pair. Então, 600 euros significa 2 módulos. Se cada módulo de 3 meses é 300 euros, né, o mais barato, tu vai pelo menos fazer esses 2 módulos, né? Então, meio ano de curso está garantido. E aí, assim... Depois que tu tiver au pair na família, depois que tu tiver um relacionamento com eles, e eles entenderem que o curso é importante pra ti, que tu tá te dedicando, tu senta com eles e conversa de novo. Olha, vocês estavam até agora me pagando o curso, eu gostaria, isso é muito importante pra mim, eu gostaria de continuar fazendo o alemão, mas fica muito difícil pra mim por causa do pocket money, vocês pagam o restante do curso, mais 2 módulos pra mim? Né? Então, isso é uma saída para tentar realmente negociar com aquela família muito boa que não tá cedendo pagar o curso, né? Mas, assim, não pagar o curso não é o fim do mundo. Eu acho que é muito mais importante realmente negociar o ticket mensal de transporte, porque o curso, né, se tu pegar o mais barato, vai ser 50 euros, talvez 100 euros. Só que o ticket mensal de transporte, vamos por aqui dentro de Munique, eu hoje uso, nossa, pro trabalho, eu sigo 3, 4 estações, né? E eu pago mais de 50 euros o ticket mensal de transporte. Quer dizer, a empresa paga, mas enfim, né? O valor do ticket. Então, se a pessoa mora fora de Munique ou mais afastada do centro, vai dar mais de 100 euros. Às vezes dá 150 euros, sabe? Dependendo da região onde tu vai morar. E o ticket vale para a cidade próxima, maior ou coisa assim, né? Então, é muito importante ter, porque... é um valor alto, então vão ser 2 opções. Ou tu vai pensar 2 vezes antes de sair de casa e tu não vai querer gastar o teu dinheiro, e tu vai pensar, puta, eu não quero gastar esse dinheiro, eu vou ficar em casa. E aí tu vai ficar mofando em casa. Ou tu vai ter que tirar do bolso uma quantia bem grande do teu pocket money pra conseguir aproveitar o teu intercâmbio, né? E eu digo assim, aproveitar o intercâmbio, o que que é? É tu ir pra cidade, tu visitar uma universidade, tu conhecer gente daqui a pouco que vai te falar sobre um curso que tu não sabia, né? Vai te abrir oportunidades. Tem muito festival gratuito, festa gratuita, eventos importantes que daqui a pouco é um lugar que tu pode ter um networking, que tu vai conhecer gente e oportunidade. Então, assim,
né? Se tu deixar de usar o ticket, né? Tu vai acabar perdendo todas essas chances, essas oportunidades que o au pair te traz, né? Então, é muito importante, sim, ter o ticket ou tu vai acabar ficando em casa ou gastando tudo do teu pocket money. E é bem complicado, né? Nossa, nós tava falando sobre viagem. Ou não? Tava, né? Ih, já nem sei agora. Você viajou pela Europa sozinho ou com amigos? Então, perrengues de viagem. Nossa, eu acho que eu fui longe. Eu não sei qual era a pergunta mais, mas eu acho que era sobre viagem, né? Perrengue de viagem. Já tive perrengue de viagem. Então, viajar sozinha, né? Viajar sozinha, eu acho que faz parte. Tem que viajar sozinha, pelo menos uma vez na vida. É muito bom mesmo. Eu recomendo, inclusive, viajar sozinha. É muito bom e é seguro aqui na Europa viajar sozinha. E a gente tá no Brasil, a gente não consegue nem entender isso, mas vem pra cá que tu vai ver que todo mundo faz isso e é uma coisa normal, né? Perrengues de viagem. Olha, quando eu viajei sozinha a primeira vez, deu muito perrengue, né? Inclusive, a volta foi um escândalo, porque eu fiz um roteiro mais ou menos assim. Eu saí aqui de Munique, fui até Berlim. Berlim, Amsterdã, Londres, Paris, Barcelona, Roma, Veneza e de Veneza eu voltei para Munique, alguma coisa assim. E aí na volta foi de Veneza para Munique. Eu fiz uma cagada gigante que eu não sei como, o que aconteceu. Porque assim, antes de sair de viagem, inclusive, eu deixei todo o roteiro, eu imprimi o roteiro para a família, deixei todos os lugares onde eu ia me hospedar, né, com telefone, endereço, tudo certinho, as datas onde eu ia estar em cada data, tudo certinho para eles, né, ter como segurança, sei lá, vai que alguma coisa acontece, eles tinham, né, um contato ou sabiam onde é que era para eu estar. E lá em Veneza, né, peguei o trem, bem bela, maravilhosa, né? O último dia de viagem, não tinha mais nada de dinheiro, só tava com umas moedas. Voltando pra casa, né, voltando pra Munique. E aí, lá no meio da Áustria, passou o fiscal, já tava lá no meio da Áustria, já tinha saído da Itália. Pra ver o ticket, aí eu, né, mostrei o ticket, e ele falou, não, esse ticket aqui é de ontem, ele não vale. E eu, gente, como assim de ontem? Aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Meu Deus, a família tá me esperando de ontem. Meu Deus, eles acham que eu morri. O que aconteceu? Eu, nossa, tá, mas e agora o que que eu faço? Como assim, Ana, né? Eu preciso comprar um ticket novo. Aí ele falou, olha, tu pode. E eu tinha um cartão, né? Um cartão de crédito pra emergência. Eu não tinha usado ele, não usei ele. E eu pensei, vou pagar com cartão. Não, não dá pra pagar com cartão dentro do trem. E ele falou, olha, ou tu paga agora 160 euros pro ticket na hora, ou tu desce na próxima estação e compra lá na estação, né? Só que provavelmente já vai estar fechada a estação, porque isso já é 11 horas da noite. E aí tu aguarda no outro dia, e no outro dia aí tu tenta comprar um ticket pelo valor, né, que não é em cima da hora, pra vir. Eu pensei, gente do céu, eu só tinha umas moedinhas na bolsa, sabe? Eu não tinha mais nada. Eu pensei, nossa, tá, vou ter que descer, vou ter que dormir na estação da noite. Ou, né, sei lá. E aí, assim, era aqueles trens de cabine, sabe? Tipo Harry Potter, que tem as cabinezinhas separadas. E aí, dentro da cabine tava. Tinha, acho que uma austríaca e tinham dois japoneses. Eram, né, dois japoneses assim de terno, gravata, tinha dois executivos indo para Berlim num congresso e eles escutaram aquilo, né, a conversa que eu tava tendo com o fiscal. Aí eles falaram: o que que aconteceu?" Eu falei: comprei o ticket para ontem, eu achei que era para hoje e tal." Eles: "Nossa, mas quanto que é o ticket?" Eu falei: 150, 160, uma coisa assim, 150. Eles falaram: "Não, não, 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 deixa que a gente paga para ti, imagina, olha, a mão de obra agora descer no meio da noite. Não, não, não. A gente paga porque aí nossa empresa ressarce depois para nós, não tem problema." Falei, gente do céu, nossa, eles me pagaram a passagem, sabe, na hora. Eu tenho até hoje guardado o cartãozinho de visita da empresa deles, sabe? E, nossa, aquilo foi porque eu fiquei toda desconfiada. Pensei, meu Deus, o que eles vão querer, né? Vão pagar passagem pra mim? Não. Ficaram ali conversando, depois foram lá pro vagão restaurante e tal. E eu desci em Munique, agradeci eles de novo e eles seguiram pra Berlim. Então são coisas que acontecem. E assim, ó, não tem problema acontecer.
É ótimo acontecer, porque é tudo história. São histórias que eu conto até hoje, que eu lembro com carinho. E se não tem história, também não tem graça, né, galera? Tem que ter uns perrengues aí pra acontecer, porque faz parte. Se der tudo certo, não tem graça nenhuma. Tem que ter umas confusões no caminho aí pra contar a história, não tem que. Então, assim, muita coisa já aconteceu, né? Eu já tive que pular a catraca do metrô de Paris, porque eu ia perder o ônibus e não achava mais o ticket, por ter que tirar e colocar. E aqui na Alemanha não tem catraca, né? Ah, então em Paris eu fiz uma confusão e eu tive. Nossa, eu joguei minhas malas por cima, um cara me ajudou. Eu pensei, gente, eu vou morrer aqui. E deu tudo certo. Já tive que dormir de noite no McDonald's, né? Aqueles McDonald's 24 horas, tomando café, dormindo na mesa, porque eu perdi o avião, né? Acontece, gente, né? Faz parte da viagem, né? Viajando sozinho, em grupo, né? Acontece. Acontece, o importante é tu respirar fundo e é a maneira que tu vai resolver, que tu vai administrar, né, o perrengue é que, na verdade, vai fazer diferença, né? Então, é muito bom viajar sozinho. Façam isso, sério. É muito bom viajar sozinho. Tá, então essa foi a pergunta que, sei lá, eu me fui longe na pergunta, mas era sobre a viagem, né? Próxima pergunta. Essa pergunta aqui é pesada. Como provar para minha mãe que não é uma coisa de outro mundo fazer intercâmbio? Eu acho que deve ter mamães assistindo aqui a live, né? E assim, não é uma coisa de outro mundo, né? Porque eu não sei se vocês viram nos stories, né? A maioria errou, a maioria achou que era 2002. Desde quando existe o au pair, né? Quando é que o acordo de au pair foi assinado aqui na Europa? E ele foi assinado em 1971. Então, desde lá, acontece o au pair. O au pair é legalizado. Existe o programa. Eu conheço uma senhora, inclusive, né, de 45 anos. Acho que foi 45 anos. Não lembro, mas assim, mais velha que fez o programa. Então, existe, né? Não é uma coisa de outro mundo, mas pra gente no Brasil realmente é uma coisa de outro mundo. Assim, até porque, né, a gente vê os nossos pais, né? Eu já contei minha história aqui de como é que foi e tal, e foi bem difícil, assim, não difícil convencer, porque, né, como é que aconteceu comigo, né? Eu simplesmente falei que, tô pensando em fazer au pair. Eles falaram, não, a gente não tem dinheiro pra te dar pra fazer au pair, né? Não conta com nós. E eles acharam que ia morrer ali, né? Mas não, eu fui atrás e descobri que não precisava de agência e, inclusive na época, né? Para juntar o dinheiro da passagem, eu fui trabalhar numa loja de shopping como caixa e para juntar o dinheiro da passagem, né? Então eu trabalhava durante o dia, de noite eu ia para a faculdade que eu tranquei. E nos intervalos eu estudava em alemão e falava com as famílias, né? Então eu fui atrás, eu pensei, não, eu não me acomodei, sabe? Não me dei por satisfeita. Fui atrás, pensei, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E eles vi, assim, depois que eu tava aqui, é que a gente começa a entender que não, né? Na verdade, assim, não é um intercâmbio de outro mundo, né? Porque faz, assim, quem tem dinheiro é normal fazer intercâmbio, né? A gente sempre pensa aquela coisa, intercâmbio tem que ter dinheiro. Só que assim, quando a gente pensa em intercâmbio, eu fiz isso também, né? A primeira coisa que tu pensa é em agência. E aí tu acaba indo na agência. Eu lembro assim que o primeiro contato que eu tive com intercâmbio, não com au pair, foi numa feira de intercâmbios lá na minha universidade. E aí eu fui. Não vou falar os nomes, mas umas agências aí famosas que são as maiores, né? Conversei com eles, peguei panfleto e tal, e tal, e tal, e me desanimei super com os valores, né? Pensei, gente, tá, né? Daqui a 10 anos eu junto dinheiro, daqui a 10 anos eu faço intercâmbio. E assim, eu entendi pra mim que aquilo não fazia parte do meu mundo, né? E é o que acontece com a maioria, né? Então, a gente. A primeira coisa que pensa quando, né, pensa em intercâmbio é ir pra uma agência. A gente vai, eu fui, né? E aí tu vê valores terríveis, né? 10 mil, 20 mil, 30 mil. Já vi gente pagando 50 mil pra ficar 3 meses de intercâmbio. Então, nossa, aquilo assim é terrível. E aí tá, não posso. E aí eles começam a te empurrar a coisas mais acessíveis. E tu sempre acaba, né, no au pair nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque é obrigado a agência.
Então, assim, não é interesse. Por que que as pessoas não conhecem assim? Gente, eu fico admirada na quantidade de pessoas que não conheciam o au pair, sabe? Claro que na minha época, em 2007, a gente não tinha tanta informação, né? E eu, pessoalmente, não conhecia ninguém que tinha sido au pair, né, antes de mim. E eu participava da época num fórum, na comunidade do Orkut, sabe? Então, nossa, assim, realmente pra mim era uma coisa de outro mundo e eu não, né, fui atrás de informação e era muito pouca informação que tinha. Mas. E aí a agência acaba te empurrando para os Estados Unidos porque é aonde eles podem lucrar, né? Como Europa não precisa de agência. E se tu quer vir por agência, tu pode se cadastrar numa agência aqui da Europa, porque existe uma regra que aqui a au pair não pode pagar agência, quem paga agência é a família, né? Então não faz sentido nenhum pagar uma fortuna ou se envolver com a agência do Brasil, que inclusive ano passado, eu já falei isso aqui, né? Não sei quem tá dentro do mundo de intercâmbio sabe a quantidade de agência que faliu no Brasil, agências grandes que deixaram o pessoal na mão, né? Sumiram com 10, 20, 30 mil e as pessoas ainda perderam o intercâmbio, né? Então elas perderam o dinheiro e o intercâmbio. Então deu um rolo muito grande, até hoje essas pessoas estão atrás, né? Desses valores e foi bem complicado, foi umas 3, 4 assim que fecharam, antes da pandemia, né? Não tem nada a ver com a crise e tal. Então, assim, né? Para eles não fazem questão de divulgar, eles não divulgam porque não é do interesse deles. E tá certo, né? Eles estão vendendo o serviço deles, né? Como é que eles vão ganhar dinheiro em cima de um negócio que é gratuito, né? Então, eles acabam assim, é difícil a gente ter acesso, né, a esse tipo de informação porque as pessoas não divulgam, as agências não divulgam, né? Então, por esse um desses motivos é porque a gente acaba absorvendo, entendendo para nós que isso não é para nós, né? Que intercâmbio não é para nós, porque precisa ter dinheiro, precisa pagar agência, né? Precisa ter experiência, ser viajado para poder fazer intercâmbio e isso não é verdade, né? Tanto é que a primeira vez que peguei um voo na vida, eu não sabia nem afivelar um cinto no avião, foi para vir para a Europa, né? Então, é possível, tem como, faz parte sim da nossa realidade, não precisa ter dinheiro para vir fazer au pair, não precisa ter experiência com criança, não precisa ter CNH, não precisa ter agência e não precisa ser fluente em língua nenhuma para vir fazer au pair. Tá? E deixa eu ver, eu fiz assim algumas anotações aqui, porque tem bastante coisa que eu queria falar. Pois é, então, sobre as mamães e os papais, né? Eu acho que é bem delicado essa parte. E eu acho que, inclusive, muitas meninas precisam ter um chacoalhão, né? Botar o pé no freio um pouco, porque quando a gente descobre sobre esse mundo de possibilidades, né? A gente meio que se deslumbra demais e pensa, meu Deus, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e vou, e vou, e vou. E quando tu vê, tu já tá, né, tropeçando no próprio pé. E quando a gente conta pros nossos pais dos planos, né, eles fazem esse papel de te parar. Não, mas peraí, não é bem assim. E eu acho que isso faz parte e é bom pra nós, né, pra gente botar o nosso pé no chão, né, de nos puxar pra realidade, porque, né, aquela coisa assim, existe risco? Sim, existe risco. Existe risco assim como existe risco de atravessar a rua, né? Eu sempre penso assim, tu vai deixar de atravessar a rua porque tá no sinal verde, tu tá na faixa? É um risco, ué. É um risco, não é? Porque pode vir um carro e arrancar no vermelho, pode vir um carro e simplesmente não ver que tá vermelho e passar, né? É um risco, tu pode, sei lá, ser atropelada ali na faixa passando no verde, né? Mas tu vai deixar de passar na faixa de pedestres no verde porque existe um risco de o carro arrancar ou um carro vir e não parar? Não, né? Porque se tu deixar de fazer isso, tu não vai nem poder sair de casa, tu vai ficar em casa porque não tem como, né? Então, o que a gente pode fazer e que eu acho que os nossos pais acabam fazendo esse papel porque eles querem o melhor para nós, eles têm medo mesmo. E tem que ter medo, né? Eu acho que tem que ter medo porque quem não tem medo acaba se atrapalhando e acaba se dando mal.
Então tem que ter medo, tem que ser muito responsável na escolha da família, tem que ser muito responsável com as informações que tu vai buscar. Tem que ver, né, informações concretas, tem que ir no consulado, tem que buscar informação, tem que ser muito cuidadoso com a escolha da família, tem que saber muito bem as regras de cada país, como é que funciona o processo, quais são as leis, né, como é que é o contrato. Então, né, a gente vê muito depoimento negativo, né? Aqueles, né, tu coloca no YouTube lá e aparece, fui expulsa da família e bababá. Assim, eles estão ali porque, assim, o povo adora polêmica, né? Uma polêmica a gente gosta. Eu, inclusive, também paro e assisto os vídeos. Mas eu acho que... E dá view, né? Dá visualização, porque ninguém coloca, ninguém faz vídeo falando de como é que o ano foi maravilhoso, e de como é que tu viajou a Europa inteira, e de como é que a tua família era boa. Porque não dá visualização, né? As pessoas não têm interesse em saber sobre isso. Elas querem fofoca. Só que assim, eu acho que não é o caso de a gente simplesmente ignorar esses vídeos. Eles são muito importantes, porque eles mostram os riscos, né? E aí tu vai conhecer a história da menina, pra ouvir onde é que ela errou. Geralmente ela fala, ou tu entende isso, né? Ela colocou tudo no contrato, né? Ela viu, assim, gente, vocês não têm ideia da quantidade de gente que vem. Não sabe nem pra onde, não coloca nem no mapa o nome da cidade. Vai pro meio do nada, e eu digo meio do nada mesmo. Tá? Meio do nada, assim, de passar um ônibus por dia que vai levar a lugar nenhum, tu simplesmente ficar trancado ali, né? E entrar em depressão. E olha, tem muita história. Então tem que ter muito cuidado, sim, sabe? Eu acho que, né, o que a gente pode fazer? Eu sempre faço essa analogia com a faixa de pedestres, né? Poxa, se tu tá no verde, né? Tá verde pra ti. O que tu pode fazer pra minimizar os riscos, já que tu tá certo, tu tá na tua razão, tu tá no teu direito de atravessar porque tá verde, né? Bom, tá vindo um carro, né? Dá uma paradinha, vê se ele realmente vai parar antes de tu botar o pé na faixa, né? Bom, um carro tá ali parado, vê se ele viu que tem alguém na faixa, sei lá, se ele não vai arrancar, entendeu? Então são pequenos detalhes que a gente pode fazer pra minimizar esse risco, né? Então, tem que ser, sim, muito responsável e tem que ouvir o que os nossos pais têm a dizer, tá? Não, isso não significa que tu vai simplesmente deixar o teu sonho de lado. Não, mas daqui a pouco tu pode ajeitar a vela e ajeitar o prumo, né? Daqui a pouco tu tá indo pra um caminho que tu tá, né, muito à frente, tu não tá pensando direito, tu não tá vendo esses riscos todos que podem existir. E aí quando o teu pai, a tua mãe te diz, não, ó, espera aí, como assim? Que história é essa? Tu também, não, pois é, né? Tu também daqui a pouco dá uma parada, baixa a cabeça e começa a entender o que tu pode fazer para minimizar esses riscos, né? E eu acho que é muito importante também envolver os pais nisso, né? Mostrar para eles os vídeos, deixar eles participar das lives e mostrar para eles que isso é realmente importante para ti, né? Porque eu acho que cada um tem o seu momento, né? Eu vejo muita gente assim que tem 18 anos ou sei lá, né, 25 anos e não começou uma faculdade, não sabem que rumo tomar na vida, vem para cá. Tem gente que já tá no meio de uma faculdade, mas não é bem o que tu queria e tu não te achou ainda, vem pra cá. Tem gente que tá no meio de uma faculdade maravilhosa, é isso que a pessoa quer, e ela quer ter uma experiência internacional, tranca, vem pra cá. Depois tu vê se tu continua aqui ou se tu volta pro Brasil para se formar. Eu voltei pro Brasil para me formar. Claro que na minha época, em 2007, não tinha tantas opções, né, de vistos para ficar, né? Então, igual eu voltei, me formei e hoje estou aí por causa do au pair, trabalhando como arquiteta, né? E tem muita gente também que tá com o diploma na mão. E o diploma na mão, às vezes, não significa absolutamente nada no Brasil, né? Vem pra cá, né? Então, né, tem muita oportunidade e, assim, cada um tem o seu momento, né? Por isso que eu falo, às vezes, tem muita gente que vem me perguntar ai, já que eu tô, né, em tal fase da faculdade, é uma faculdade boa, eu não sei se eu largo agora ou não largo depois. Claro, isso é uma decisão muito pessoal, muito difícil. Cada um tem o seu momento. Mas, assim, vai depender muito também da área, né? Que nem, sei lá, a pessoa tá fazendo educação física ou tá fazendo, não sei, numa área que
talvez, não sei se nutrição ou psicologia, talvez, direito, que é uma área que aqui é difícil. E vai me perguntar, ai, Jaque, mas eu tô no início, eu tô no meio da faculdade, tu acha que eu vou, primeiro me formo? Não, vem, sabe? Vem aqui, porque assim, durante o ano de au pair, tanta coisa acontece. Tu vai mudar de plano 5 vezes, tu vai conhecer oportunidades, tu vai conversar com pessoas, tu vai daqui a pouco entender que a tua área que é maravilhosa, tu já vai sair trabalhando na área, ou tu vai fazer uma especialização e vai ficar, então existem muitas possibilidades, inclusive assim, ó, tem gente que vem e não quer ficar. Tem gente que já vem com os planos de fazer um ano de experiência internacional e voltar para o Brasil. Voltar com um currículo recheado de experiência e de idiomas. E realmente tu vai sair na frente de muita gente, né? Quando tu faz isso. Então eu sempre falo da minha irmã, né? Minha irmã, ela veio. Ela não tinha interesse nenhum em aprender a língua, assim, né? O alemão. Ela já tinha o inglês fluente. E as crianças falavam inglês, a mãe e o pai falavam inglês. Ela ficou no inglês, se acomodou. E ela voltou com o alemão básico intermediário, né? Eu acho que era o A2 que ela tinha, uma coisa assim. Acho que ela não chegou no B1. E ela também, ela não pensava em ficar na Alemanha, não queria ficar na Europa. Ela queria realmente ter uma experiência, viajar à Europa, aproveitar o ano e depois voltar. Ela voltou e logo já conseguiu um emprego na ThyssenKrupp, que é uma empresa enorme, né, alemã, só porque ela tinha tido uma vivência aqui na Alemanha e falava o básico do idioma, ela saiu na frente de todo mundo e foi contratada, né? Então, as tuas chances aumentam demais depois que tu tem esse tipo de experiência internacional, né? Então, vamos ver o que mais eu escrevi aqui. Deixa eu ver que horas são, galera, porque... 10 minutos! Gente, eu vou acho que abrir as perguntinhas pra vocês, coitados, e vocês aí aguardando. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ativar comentários. E... olha aqui as perguntinhas. Vamos ver aqui. Aqui estão as perguntinhas. Ai, que perfeito. Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Ai, queridos! Abri a caixinha. Ai, gente! Falta 10 minutos pra live acabar e eu acabei não respondendo as perguntinhas pra vocês. E não terminei as minhas aqui. Mas não tem problema. Façam as perguntinhas que nesses 10 últimos minutinhos eu vou tentar responder vocês aqui. Ai, todo mundo dando oi. A Lê, a Patrícia, a Keliane, a Lude, a Ali, a Gabi. Tô amando essa live. Que bom, galera. Eu fico muito contente. As perguntas de hoje eu acho que foram bem legais de responder, né? Faltou tempo porque eu tenho mais coisas para falar aqui. Mas se vocês tiverem alguma perguntinha para me fazer agora, eu posso tentar responder. E... nossa, o pessoal todo comentando. Fala sobre o choque cultural assim que você chegou. Então, eu já tinha comentado, acho que no início da live, né, sobre o choque cultural. Mas não foi tão grande. Eu acho que o que mais, assim, é difícil é o primeiro mês de adaptação mesmo, né? Aquela parte de se adaptar à rotina, as crianças se acostumarem contigo, né? Eu acho que isso é bem complicado, né? Porque as crianças demoram, às vezes, a se acostumar. Logo no início, elas não querem ficar contigo, elas só querem a mãe, só querem um pai. Aí depois elas começam a entender que tu tá ali pra ficar com elas e tal. Inclusive, eu tive uma reviravolta depois, né? Porque a mãe tava grávida. E aí eu fiquei muito com a pequena, né? De 3, 4 anos. E aí depois que as gêmeas nasceram, ela queria dar uma atenção pra ela, coitada, né? Pra ela não se sentir tão sozinha. E ela não queria mais, só queria ficar comigo. Ela queria... só comia se eu desse comida pra ela, só ia pra cama se eu lesse um livrinho pra ela. Nossa, e aquilo fiquei com o coração na mão, sabe? Porque, claro, a criança se apega, né? Mas demora pra se apegar, né? Então, o primeiro mês, assim, até tu te acostumar com a família, até a família se acostumar contigo, né? Até tu começar a pegar, assim, a rotina, como é que funcionam as coisas aqui, é tudo muito aprendizado. E é muita informação que tu absorve, né? Então, é um pouquinho complicado. Perguntinhas: qual cidade da Alemanha você indica para au pair? Qualquer cidade que seja, não seja Dorf. E se for Dorf, pelo menos que tenha uma estação de trem, que tenha um centrinho comercial e que seja perto de uma cidade grande, né? Mas várias cidades, né? Cidades assim... Berlim, Hamburg, Bremen,
Hannover, Dresden, Colônia, Düsseldorf, Nuremberg, Stuttgart, Munique, né? São cidades grandes aqui da Alemanha. Termina a live e começa outra. Galera, muita live, não, vamos com calma aí, senão... Não, meu Deus, eu tô 1 hora falando aqui sem parar. Lá nos stories a gente continua depois. Quanto mais ou menos você gastava com roupas, rolês e comidas por mês? Então, como o Pocket Money sobrava só pra mim os 260 euros, né? Eu juntava um dinheiro pra viajar, que era um dos objetivos, né? E eu não tinha, assim, uma planilha financeira pros outros gastos, assim. Mas eu acho que eu gastava uns 50 euros por mês com coisas pra mim, assim, chocolates que eu comprava no mercado que eu queria, um shampoo de marca que eu queria, né? Blusinha de 5 euros e tal, que eu mostrei pra vocês hoje nos stories, né? Ai, coisa maravilhosa. Gente, Primark. Ainda bem que a Primark não fica aqui no centro de Munique. Ela fica, tipo, num shoppingzinho um pouco mais afastado, mas é na mesma linha de metrô. Senão eu ia à falência, sério. Ai, gente, Primark, tu entra lá. Nossa, posso ficar assim, ó, se me deixar o dia inteiro, eu fico o dia inteiro dentro da Primark. Tem muita coisa legal. Muita coisa barata. Dorf é interior. Dorf é assim, ó. Dorf é morte. É meio do nada, roça. Interior. Zona rural, tu e as vacas. Tem que ter muito cuidado, tá? E assim, Dorf, na verdade, né? Como é que tu descobre o que é Dorf? Dorf, na verdade, não tem um padrão. Geralmente é assim de 10 a menos de 10 mil habitantes, mas não significa. Porque se ela for perto de uma cidade grande, que tenha conexão direta de trem, e que daqui a pouco tenha um centrinho comercial, que tenha uma DM, uma Miller, uma Rossmann, uma... Né, esse tipo assim de... Que nem eu mostrei pra vocês ali, né, nos stories. É uma cidade que talvez, né, daria pra fazer um au pair, sim. Então não significa, assim, o número de habitantes não significa muita coisa. Mas se for menos de 10 mil habitantes, toma cuidado e pesquisa muito bem o que tem na cidade, como é que tu vai sair dessa cidade, né, porque isso é importante. A Carol, vivo em uma Dorf nos Estados Unidos. Gente, é morte lenta mesmo. Ai, eu não sei, que assim, Dorf é uma polêmica, né? E eu viveria hoje com o Igor em qualquer Dorf, sério. Se me botar numa cabana lá no meio do mato, eu ia amar. Eu ia ter uns patos, uns cachorros, um laguinho e umas flores no jardim. Sério, sonho de vida, tá? Um dia eu ainda quero. Mas assim, pro intercâmbio é muito complicado. Não é nem questão de se adaptar ou de gostar de cidade pequena, né? Porque muita gente pensa assim, eu vivo numa cidade pequena no Brasil e quero. Gosto de cidade pequena no Brasil e não gosto de cidade grande. Não, galera. Não é questão de gostar. Eu adoro cidade pequena. O problema é realmente que tu vai fazer um intercâmbio numa Dorf. Né? Tu vai fazer o quê? Tu vai ficar lá o dia inteiro trabalhando pra, né, ir lá no mercado. Teu rolê vai ser no mercado, sabe? Tipo, né? E tu não vai conseguir... Assim, tu consegue viajar, mas é muito caro viajar. Tu sair da Dorf pra viajar vai ser caro, né? Assim, ó, é complicado. Tem muita menina que entra em depressão, que tem problema. E não é eu que tô falando isso, tá? É só vocês... Nossa, assim, ó, entra naqueles grupos que tem de Face, tu coloca na lupa. Nossa, vai ter muito depoimento sobre Dorf, né? Tu coloca Dorf, bah, só tem depoimento negativo. Então tem que ter muito cuidado, né? Porque o Igor não aparece na live também. Igor! Ele tá lá no quarto. Próxima live é uma boa, hein? Vamos ver se ele topa aparecer na live junto. Escrever o perfil no Opera Word em francês ou alemão, que são os países que eu tenho interesse, ou devo escrever em inglês? Então, isso é muito importante. Na verdade, tu precisa escolher. Alemanha ou França são dois países completamente diferentes e tu não consegue fazer um perfil bom colocando os dois países, né? Tu não tem como falar que é o sonho da tua vida vir pra França, que é muito importante aprender o francês e lugares que tu quer conhecer na França, que tu quer ir para Paris, que tu quer ver a Torre Eiffel, que tu quer ir nos campos de lavanda da França.
Ah, mas na Alemanha também. Ah, mas alemão também é importante. Isso não tem como, então tu precisa primeiro escolher um país. Galera, 20 segundos! Foi muito legal a live. Adorei a participação de todo mundo e gostei bastante de fazer os comentários agora no final. Porque assim eu consigo dar uma atenção melhor pra vocês. E faltou tempo pra responder tudo aqui, mas um super beijo e até a próxima live. Tchau!